Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Juliana, estou passando aqui para gravar mais uma aula para vocês da disciplina de projeto de vida. Hoje nós iremos abordar o tema muito útil na vida de cada um de vocês, que é como controlar suas finanças pessoais, pois nessa disciplina a gente procura fazer um planejamento da vida de vocês, acadêmica, até mesmo vocês pensarem como serão o futuro do mercado de trabalho. E aí, vocês poderão utilizar o aprendizado da aula de hoje para aplicar no futuro de vocês, tanto pessoal como profissional. E fazer investimento a longo prazo, atingir objetivos e até mesmo ser um grande investidor de sucesso, com certeza é o desejo de muitas pessoas e pode ser o desejo de você aí do outro lado. E aí, o problema é que, infelizmente, muita gente esbarra na falta de um planejamento financeiro, o que torna cada vez mais difícil alcançar metas financeiras ao longo da vida. Então, o primeiro passo é você se planejar, é você se projetar e conseguir se enxergar lá na frente. Como é a pessoa que você deseja, qual é a pessoa que você deseja ser no futuro próximo, quais são as conquistas que você pretende, né, alcançar no decorrer da sua vida. E aí, uma vez que você traçou esses objetivos, aí sim chega um momento, né? É chegado o momento da gente se planejar, que é o objetivo dessa aula. Então, para evitar esse problema, o primeiro passo que deve ser dado antes de qualquer ação relacionada ao seu dinheiro é ter um plano e não basta só planejar. É importante a gente colocar em prática, a gente ser fiel ao nosso planejamento que a gente traçar, as nossas metas. E aí, né, cada uma dessas dicas que eu vou dar aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês hoje, vamos colocar em prática para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. Bom, gente, a primeira dica que eu trago aqui para vocês é fazer uma planilha, planilhe-se. Eu vou compartilhar com vocês o modelo de uma planilha onde será possível vocês fazerem todo o detalhamento do dinheiro que entram, né? Ah, eu não trabalho, professora, mas vocês pegam dinheiro, vocês compram coisas, vocês têm algum gasto. Então, de alguma forma, vocês têm uma mesada, vocês fazem algum trabalho. E é interessante vocês saberem quais são os gastos que vocês têm hoje, quais são as prioridades que vocês têm. Né? Então, essa planilha, ela consegue fazer esse controle. Com o auxílio dessa planilha, vocês vão conseguir fazer esse controle de gastos a partir do dinheiro que vocês têm. Então, colocar tudo num papel é interessante. Agora, outra dica que eu dou: faça todas as anotações em um único local. Essa planilha ela é do Excel, poderá facilitar bastante a vida de vocês. Segunda dica que eu trago aqui para vocês, gente, metas e objetivos. E a gente precisa, na nossa vida, não só financeira, mas em tudo, a gente precisa traçar nossas metas, tanto como é que a gente se vê, o que é que a gente deseja, por exemplo, a curto prazo. Eu, por exemplo, pretendo trocar de liga de computador. E aí? O que é que eu vou, quais são as economias que eu posso fazer para comprar um computador? Qual seria a melhor forma de fazer essa aquisição? A gente sabe que atualmente nesse período, né, de pandemia, os preços de produtos eletrônicos subiram, alguns dobraram de valor. Então, qual é a estratégia que eu vou utilizar? A médio prazo, quais são os meus objetivos? E a longo prazo também, como é que vocês se veem quando é que vocês pretendem cursar uma faculdade? Como é que vocês se veem depois da faculdade? O que é que vocês querem alcançar? E aí, uma vez que vocês definiram suas metas, vocês já definiram onde quer chegar, então vamos agora trabalhar para alcançar. Um plano, ele precisa ser posto, colocado em prática, senão o tempo que você passou planejando, ele vai ser apenas uma perda de tempo, se você não trabalhar para colocar ele em prática. A partir do momento que você tem suas metas, pare e pense, qual é a sua prioridade? Quais são as suas prioridades? Né? Então, uma vez que a gente estabelece objetivos, é interessante a gente entender o que é que eu preciso, o que é que eu devo levar como prioridade ou não. Hoje, né, quais são as renúncias que eu posso fazer, quais são as coisas que podem ficar em segundo plano, para que eu possa conseguir os meus objetivos. E aí, na vida financeira, uma outra dica que eu trago é
Se vocês vão fazer compras, aquisições, fujam dos cartões de créditos. Por quê? Porque a sua compra a crédito, ela tem um custo, ela tem juros embutidos. Então, se você puder, se não for urgente, deixe para usar o cartão de crédito apenas em emergências, uma questão médica. Não faça disso um hábito, porque você acaba pagando muito mais. Os juros de um cartão de crédito, muitas vezes, ele acaba se tornando o quê? Uma despesa invisível. Outra despesa invisível, por exemplo, você paga uma assinatura de televisão que você nem utiliza, você tem uma conta no banco que você paga e você simplesmente não está tá fazendo esse pagamento e você não acaba não utilizando. Então, são despesas invisíveis que só vai dificultar ainda mais que você alcance seus objetivos. Outra situação, outra dica que eu trago é criar um fundo de emergência. Desde cedo eu aprendi que é interessante você ter um fundo de emergência. Por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é interessante que esse fundo de emergência, esse dinheirinho que você possa guardar ou que você possa economizar, você só utilize mesmo você nesse fundo de emergência, caso seja extremamente importante. Então, você pode ter um dinheirinho guardado para realmente uma reserva, caso aconteça algo fora do planejado, do programado. Então, é interessante a gente saber administrar, mesmo que às vezes o pouco, para poder administrar o muito, porque ninguém vai conseguir administrar muito dinheiro se não conseguir administrar também pequenas quantias de dinheiro. E desse pouco que possa entrar, você ainda tem que pensar numa reserva aí de emergência. Outra dica que eu trago aqui para vocês, gente, não faça compras por impulso. Por impulso. Então, comece a se perguntar, será que eu posso esperar mais tempo para adquirir? Será que faz parte da minha prioridade o que eu estou querendo comprar? Então, refletindo com calma para tomar uma decisão melhor, faz você evitar desperdiçar dinheiro. Então, os vendedores, eles procuram abordar o cliente de forma que ele não consiga pensar em relação a isso, né? Assim que eles conseguem vender mais em menos tempo, quando a abordagem não permite que o cliente ele faça essa reflexão, se eu preciso, se eu posso me planejar melhor para fazer essa aquisição de algo que eu preciso. E aí, uma vez que vocês fizeram um planejamento, é interessante seguir o seu planejamento, procurar ser fiel a ele, né, para que você possa conseguir fazer um controle eficaz da sua vida financeira. E aí, vocês estão percebendo também que ao longo dessa aula eu estou trazendo aqui o tio Patinhas. O tio Patinhas é um senhor muito rico de histórias em quadrinhos, dos desenhos animados. E eu trago aqui algumas lições alguns ensinamentos que esse personagem da Disney ele traz para a gente. E uma delas não importa o lugar onde estamos, sejamos sempre o melhor. Então, essa imagem aqui que eu trago, de tio Patinhas, ele está numa ilha deserta, um dos episódios da história da Ilha do Vulcão, onde a riqueza ela era medida por porcos, e ele não tinha porcos, mas ele conseguiu ter um planejamento, com toda a dificuldade, ele conseguiu se sobressair e ser o melhor, e ser o mais rico dessa ilha nesse episódio. Então, o ensinamento não importa o lugar onde você esteja, procure ser sempre o melhor, foi o que ele fez. Outra grande dica, gente, é diversifique os seus investimentos. Então, uma vez que você tem um capital interessante, não é bom, vou investir só em casa, só em imóveis, não. É interessante fazer diversificar. E aqui o Tio Patinhas, ele traz, a gente percebe que esse personagem, ele investia em obra de artes, em casas, em carros, em empresas, ele tinha banco, tinha a sua própria moeda. E nesse caso do personagem, então ele procurava aplicar em vários negócios porque o mercado, ele sofre muita alteração. Então, por garantia, para ele ter a estabilidade financeira dele, ele já procurava fazer vários investimentos. Uma outra lição nunca paguem o primeiro preço que lhe dão por algo. Então, esse personagem, ele era excelente na arte de pechinchar. Nessa charge, se vocês forem analisar, ele começa aqui, fazendo uma pechincha ele está procurando aqui fazer uma compra que no início custava
100 mil patacas, ele de tanto pechinchar, ele conseguiu pagar aí 25 patacas. E a último ensinamento aqui que eu trago do tio Patinhos, esse personagem que sempre apareceu na nossa aula de hoje, é: ensine aos seus familiares o verdadeiro valor do dinheiro. Gente, tem aqui um link embaixo para vocês, é um episódio onde ele fala aqui para os sobrinhos, vou resumir para vocês, que é qual é a lição. A mesada dos sobrinhos se acaba e os sobrinhos vão pedir mais dinheiro ao tio rico. E aí ele diz: meninos, eu não posso dar mais dinheiro a vocês. Se eu der mais dinheiro a vocês, vocês não vão dar valor ao dinheiro e vão acabar na sarjeta, na miséria. Então, ele sugere aos sobrinhos: por que vocês não arranjam um emprego nas férias de verão, já que vocês querem conseguir mais dinheiro? Ou seja, para que os sobrinhos, desde cedo, desde criança, eles aprendam a dar o devido valor. Ainda nesse episódio, ele também dá um show falando sobre inflação, de uma forma bem lúdica, mas bem interessante. Aí, a outra grande lição e aprendizado que a gente pode tirar do Tio Patinhas é: ensine aos seus familiares o verdadeiro valor do dinheiro. Então é isso, gente. Aprendam a se planejar, a se programar. A planilha eu vou disponibilizar para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.